Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, e você que não é inscrito, faça aí, se inscreva, faça parte deste contingente pelo qual nós já chegamos aqui a 169 inscritos. E você pode ser o 170 e até mais, você que vai estar aqui junto conosco, tá bom? O importante é estarmos aqui a meditar na palavra de Deus. Estamos aqui dentro do quadro Texto e Contexto, tá bom? E vamos estar aqui considerando, mais uma vez, esse tema barba, só que agora sobre um conceito histórico, tá bom? Vou trazer aqui para você algumas informações para que você possa estar mais fundamentado com respeito a essa temática, que não é uma doutrina bíblica, é um uso em que a Bíblia demonstra, né, à luz da Escritura, em vários textos bíblicos, que é algo que não desagrada de maneira alguma a Deus, pelo contrário, né, era tido até como algo digno, né, algo que até mesmo o próprio sacerdote Arão, né, fazia uso, né, da barba. A Bíblia fala sobre isso, nosso próprio Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo também usava. Mas aqui eu quero trazer essa informação e depois eu vou mostrar para você aqui qual é o motivo do porquê que eu tenho trazido, que eu vou estar trazendo aqui esse estudo, né, um PowerPoint, e vai ser rápido que eu quero só fazer a leitura, porque eu não quero aqui dar margem para qualquer, ou fazer corpo, ou colui qualquer questão polêmica, tá bom? Então, para tanto, vamos estar orando antes. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor, estejamos juntos. Pedimos, Senhor, a tua bênção durante esse momento, que vamos estar aqui, Pai, conhecendo esse conteúdo, que por certo nos dará um alicerce maior, algo mais, um fundamento mais, que nos venha trazer como âncora a respeito desse assunto, um conhecimento a nos guardar, a nos preservar, Senhor, à luz da verdade da tua palavra. Faz isso, Pai, nos ajuda durante esse período, é que nós pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a razão que eu trago esse estudo aqui é por conta aqui deste áudio aqui, ó. Vamos lá. Vasos novos. Olha só. Eu quero pedir aos santos irmãos, eu não estou impondo, Claro. mas eu quero pedir aos santos irmãos que olhem sempre para a vida desses pastores. Olhe para a minha vida também. E da maneira que a gente se comporta, vocês se comportam. Eu vou explicar à igreja o que aconteceu. Quem já viu falar na história de José que foi levado para o Egito? Presta atenção. Quem já leu? Olha só. José foi levado para o Egito e José ficou encarcerado. Olha só a argumentação. E quando o faraó mandou chamar José, aconteceu uma coisa interessante. O que foi que José fez? Como foi, irmão? Ó, Veja a argumentação dele. José Ele diz que José, né, como diz o texto, né, tirou a barba. Então, por conta desse áudio que eu vou trazer aqui, essas informações que vai começar na questão esta bíblica, né, para terminarmos com a escritura. Tá bom? Quero já alertar, né, que José não só tirou a barba, né, à luz da cultura egípcia de momento e contemporânea de José,
do tempo de José, também foi tirada o cabelo, foi raspada a cabeça, como está aqui os dois servos simbolizados por essa foto aqui de Faraó. A foto ali do YouTube é a foto que traz a realidade, né? Iam cortar tudo, tanto o cabelo como a barba, porque, e além do mais, José, ele era preso de Faraó. Não era o caso das nações que foram lá para buscar comida, como não era o caso do pai de José e os irmãos, que quando chegaram lá tiveram que fazer isso. Não. A questão de José foi especificamente, foi exatamente isso que aconteceu, porque ele era um preso. Como também a questão de Moisés. Moisés, que nasceu ali, foi cuidado com a sua mãe, entregue ali para a filha de Faraó, e ele cresceu como sendo filho de Faraó. Então José também, ele usava, tinha esse mesmo, essa mesma cultura. Ele não, por conta de estar crescendo ali como filho de Faraó, Moisés, ele também não era careca, né? Não tinha barba, era lisa a cabeça, e também o rosto, por conta dos próprios costumes, né, de então e cultura relacionada ao país, né, a nação do Egito. Tá bom? Observe que quando Deus fala com ele ali daquela sarça, ele manda tirar a sandália do pé. E qual foi a razão disso? É porque aquela sandália trazia insígnias, né, idolátricas, né, símbolos de idolatria, por isso que houve essa ordem de Deus para Moisés, tá bom? Porém, agora vamos estar indo direto aqui, tá bom, para o PowerPoint. E deixando aqui para vocês esse fundamento, para que vocês não caiam seja presa, né, do engano e daqueles que querem enganar você ou qualquer um de nós, tá bom? Barba e seu conceito histórico. Em face da ignorância em que todos nós podemos ter em determinados assuntos, e pela arrogância de alguns líderes religiosos, que sendo eles mesmos vítimas dessa ignorância, passam a usar de forma abusiva passagens bíblicas, desprovidas da sua fiel exposição, desprezando os abismos literário, histórico, sociais, religiosos, para tiranizar aqueles que fazem parte do corpo de membros do seu ministério, proibindo o uso da barba, alegando ser um ato imoral, indecente e etc. O canal A Voz que Clama no Deserto vem trazer para cada um dos meus amados irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus um conteúdo histórico no que diz respeito ao uso da barba, para que todos nós possamos compreender claramente esse assunto e não sermos vítima dessas persuasões perversas, imorais e abusivas. O texto áureo se encontra em Colossenses 3,16, diz: a palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai-vos e ademoestai-vos uns aos outros, com salmos, hino e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Verdade prática: aquele que não valorizam a leitura e o estudo da palavra de Deus se tornarão uma presa fácil dos falsos mestres e líderes religiosos. Não só, é claro, nesse assunto, né, mas em todos quanto de respeito à palavra de Deus. Então, é importante, né, termos esse exercício espiritual. Leitura bíblica em classe se encontra em Colossenses 2, 4, versículo 4 ao versículo 8. Carta de Paulo, né? Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. O que a barba representa e qual cultura? Primeiro, no judaísmo, islamismo, né? E sikhismo, o uso da barba representava santidade e fé. Na Grécia, no cristianismo ortodoxo, representava sabedoria e idade. No Egito, na Mesopotâmia e para os vinques, representa poder e realeza. Essa questão aqui nós vamos ver no final, é que no Egito antigo, ou até no Egito mesmo, os faraó, aqueles que estão na elite de faraó, eles usavam uma barba simbólica só. Não era a barba dele, era a barba simbólica em momento de alguma apresentação, de alguma reunião, de algum momento, elas ali se apresentavam aquele contexto, né? Aquele encontro com essa barba simbólica, ou era de metal ou ela era de madeira, que representava aí a questão do poder e da realeza pela qual eles tinham, né? Então, só para esclarecer aqui para a gente prosseguir. 4. Para os árabes, os indianos e o latino, masculinidade e honra é o que representava a barba. Para o budismo, renúncia e humildade. Para a cultura ocidental moderna, a barba pode representar de um lado rebeldia e do outro lado estilo. Barba agora na ótica bíblica. Você pode estar voltando o vídeo, tá? E gravando bem, você pode até aprofundar mais, tá? Eu só estou trazendo informações para você ver a gama, né, do que é a questão desse assunto. Porém, agora vamos entrar na ótica bíblica, porém, somente com a leitura de versículos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, os judeus não se mostravam sem barba. Nós encontramos isso no livro de 2 Samuel, capítulo 10, versículo 5, onde diz: quando isso foi dito a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados, e mandou dizer-lhe: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Observe tudo isso, tá bom? Até os sacerdotes, segundo, até os sacerdotes tinham barba, Salmo 133, 2. E como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola de suas vestes. Então, Arão, para quem não conhece, ele era o sumo sacerdote, a segunda liderança ali maior dentro do povo de Israel. A primeira era Moisés. Moisés era a liderança política, ainda que ele atuou como profeta, né, até mesmo como sacerdote, fazendo aí o tipo de Cristo, mas a questão de Moisés era a liderança e Arão era a questão religiosa, né, espiritual do povo. Terceiro, pegar na barba era sinal de respeito. 2 Samuel 29. E disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. Então era um ato aí de respeito, né? Questão desse costume de pegar na barba. Rapar a barba era uma grande ofensa. 2 Samuel 10, 4, 6 a 8. Pelo que Anum tomou o servo de Davi, rapou-lhe metade da barba, cortou-lhe metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. Vendo, pois, os amonitas que se haviam feito abomináveis para com Davi, enviaram a lugar dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Sobá 20.000 homens de infantaria, e o rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Tamanha era a indignação por conta desse feito, né?
E dentre eles estava a questão de ter cortado a barba deles. Quinto, salivar nela era um sinal de loucura. 1 Samuel 21:13. Pelo que se contrafez diante dos olhos dele, fingiu-se doido nas mãos deles, garatujando nas portas e deixando correr a saliva pela barba. Sexto, puxá-la era sinal de zombaria, e foi o que fizeram com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que usava a barba. Isaías 50, capítulo 50, versículo 6. Foi parte aí da sua humilhação, né? Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto do que me afrontavam e me cuspiam. Então, uma humilhação das humilhações do Senhor Jesus, nosso Salvador, foi que buscaram arrancar a sua barba. Barba como expressão de sentimentos nas aflições era negligenciada e não aparada, segundo Samuel 19:24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as suas vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Era cortada também diante desse sentimento. Primeiro, Jeremias 48:37. Pois toda a cabeça é tosquiada, toda a barba rapada sobre as mãos, não há sarjaduras, e sobre o lombo sacos. Era também raspada, que vieram, Jeremias 41:5, que vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada e o vestido rasgado, e tendo as carnes retalhadas, trazendo na mão oferta, cereais de incenso, para louvarem a casa do Senhor. Às vezes era arrancada. Esdras 9:3. Ouvindo isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me sentei atônito. Continuando aqui, no segundo subponto aqui, no luto, os cantos não deviam ser aparados. Levítico 19:27, 21:5. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem desfigurareis os cantos da vossa barba. E 21:5, não farão o sacerdote calvo na cabeça, e não raparão o canto da barba. Os que iam servir a Deus tinham essa obrigação de jamais rapar o canto da barba, mas deixar com que ela crescesse. Não farão lacerações também na carne. Somente nos casos de lepra, na cabeça ou na barba, após a observação feita pelo sacerdote, tanto a mulher como o homem teriam de raspar a cabeça, no caso da mulher, e o homem também raspar a cabeça e a barba. Levítico 13, 29-30. Quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, e se ela aparecer mais profunda do que a pele, e nela houver pelo fino, amarelo, o sacerdote declarará imundo e tinha lepra de cabeça ou da barba. Então eles teriam que fazer isso para poder sair de qualquer possibilidade de contaminação, Depois que recebiam até mesmo uma cura, eles passavam por um período com a barba raspada. Deixa eu só ver aqui o negócio. Barba também foi usada na Bíblia como símbolo profético. Deus também usou a questão do opróbrio, que era para os judeus ter a sua barba cortada, para anunciar por intermédio dos profetas Isaías e Ezequiel um iminente juízo. Então nós vamos ver aqui Isaías 7:20, 15:2 e Ezequiel 5:1. O Isaías 7:20 e Ezequiel 5:1, em outra oportunidade, um outro líder também aí cristão, acabou usando esses dois versículos de forma totalmente distorcida para querer dar fundamento para a proibição do uso da barba. Mas vamos prosseguir aqui. Isaías 7:20, só que aqui o texto fala sobre símbolos que o Senhor trouxe de forma até metafórica, para falar de iminentes juízos ou do próprio juízo em si.
como é o último caso aí, o caso de 15:2. Isaías 7:20. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba arrancará. 15:2 de Isaías, que eu deixei aqui por último, né? Subiu a filha de Dibon aos altos para chorar por Nebo e por Bedeba, pleiteia Moabe, e todas as cabeças a calva, e toda a barba é rapada. Aqui já era um juízo de Deus contra a própria nação gentílica, né? E agora, retornando aqui no Ezequiel 5:1, e tu, ó filho do homem, toma a espada afiada, como navalha de barbeiro a usarás, e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. Eram atos simbólicos, né, que Deus usou aqui, tanto para a nação gentílica como até para o povo dele, a questão de ter que tirar a barba, que era um ato de opróbrio, né? José do Egito, passagem bíblica, que é Gênesis 41:14, tá bom? Esqueci de colocar aqui, onde diz assim, ó, então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a faraó. Agora, em que forma e qual foi a razão dessa atitude de José? Vamos conhecer agora esses últimos 2 slides, depois vamos para a conclusão. Interpretando o caso de José à luz da cultura, né, do Egito, os principais motivos para o ato: cultura da higiene e pureza. Os egípcios eram obcecados por limpeza e higiene corporal. Eles raspavam o espelho do corpo, a cabeça para evitar parasitas e manter a pureza ritual e estética. Sinal de estilo e status. Enquanto para os semitas hebreus a barba comprida era um símbolo de honra, sabedoria e dignidade, mais um conceito aqui, né? Para os egípcios a barba natural e o cabelo comprido eram vistos como sinal de sujeira, bárbere, desleixo ou luto. Etiquetada como corte real. Etiqueta da corte real. O faraó era considerado uma divindade viva. Apresentava-se diante dele com a aparência de um prisioneiro estrangeiro ou de uma pessoa não civilizada. Seria uma grave falta de respeito e desobediência aos protocolos reais. Então, dado o protocolo, a foto do YouTube revela mais prontamente essa realidade. Então, era cortado o cabelo ali, como também a foto que nós vimos aqui no slide, né? Aqui dentro do canal. Tradição de prisioneiro a servidor. Ao barbear e se trocar de roupa, José deixou para trás a imagem de escravo e prisioneiro hebreu para se adequar ao ambiente do palácio, mostrando-se pronto e preparado, olha só, para servir o rei, que ele ficou servindo ao rei José. Então ele tinha que se enquadrar dentro do costume egípcio. Observe que José tirou a barba porque era um costume do Egito. Curiosidade. Embora os egípcios raspassem a barba natural, os faraós frequentemente usavam uma barba postiça, como eu esqueci de citar, não veio essa palavra na minha mente naquele momento, né? Cerimonial, diz aqui, ó. Ele usava uma barba postiça cerimonial, ou seja, quando havia cerimônia, de madeira ou metal presa ao queixo. Ela servia como um símbolo de poder soberano e da associação do rei ao deus Osíris. Também tinha um conceito aí espiritual, né? Então, concluindo, amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, em face do compromisso em que o canal Voz Clama no Deserto busca ter com a Palavra de Deus, isso com muito temor e tremor, além da total dependência do Espírito Santo de Deus, espero ter contribuído e ajudado a muitos com respeito a essa temática, onde muitos líderes religiosos têm feito uso de maneira tirânica, abusiva e serpenticiosamente enganosa, e com isso entristecendo a muitos e demonstrando parcial ou total ignorância quanto a esse assunto, ou, ciente dele, acabam por usar argumentos que não passam de falácia sem qualquer fundamento bíblico, sincero
e verdadeiro, onde coloca os usos e costumes acima das Escrituras. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, amado, e fica aqui então esse pequeno estudo aqui, né? Temos muito mais versículos, você pode estar até se aprofundando mais, né, com respeito à questão da visão ótica bíblica da barba. Eu trouxe aqui, né, mais relacionado aí a algumas situações com os judeus, e também terminei com a questão para fundamentar o engano do áudio que ouvimos no início deste vídeo, desta reflexão, tá bom, desse estudo. Então agora vamos estar orando, que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa presença. Queremos te agradecer pelo tempo que aqui ficamos, ó Pai, tomando com conhecimento apenas, ó Pai, histórico e também bíblico com respeito a essa temática que é a questão da barba, que era um costume comum tanto para os judeus como foi até mesmo para o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, para os apóstolos, primeiros líderes da igreja, todos que se seguiram ao Pai, deixando claro aí este conceito da barba dentro da ótica bíblica. Por isso, ó Pai, queremos te agradecer até durante todo esse período que tivemos. Abençoa cada um de nós, abençoa cada uma dessas lideranças, que o Senhor venha, ó Pai, falar o coração, Senhor, daqueles que acabam por um zelo, até mesmo, Senhor, sem qualquer fundamento bíblico, né, criando essa proibição, né, e fazendo com que isso seja, trazendo e querendo buscar trazer isso como um conceito que seja do agrado do Senhor, quando essa atitude é totalmente contrária, e por sinal pode levar até mesmo a um desagrado do Senhor, né, por entrar sob um conceito de engano, de mentira, Senhor, de um erro com respeito à interpretação bíblica, ou um uso inadequado dos textos bíblicos para fundamentar um conceito, quem sabe, apenas pessoal, né, de entendimento pessoal, porém ainda, quando a luz da Bíblia se encontra totalmente errado, pelo menos à luz das Escrituras. Pois ela era tida como algo digno, algo honroso, e quando atiravam ou sofriam qualquer injúria ou zombaria, eram desonrados só pelo fato, Pai, de ter que tirar a barba. Por isso, Pai, a nossa oração por cada uma dessas lideranças é que o Senhor venha a ter misericórdia e trabalhar em cada coração de cada uma dessas lideranças. Pois sabemos que pela Tua palavra, que a questão do uso e costume, com o tempo, ele acaba por se desfazer, assim como foi o uso, né, de muitos ministérios, né, podemos aqui até fazer menção da Assembleia de Deus, que no princípio era obrigatório, Pai, como uso e costume, usar chapéu. Isso também caiu de desuso, a proibição de televisão, o que hoje já se faz até transmissão por ela. Então, que essa mesma compreensão, ó Pai, salutar, cheguem também no que diz respeito a essa temática. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.